Quando a gente fala de conhecimentos técnicos, a gente tem 5 conhecimentos técnicos que todo planejador financeiro ele precisa ter para conseguir agregar na vida financeira dos seus clientes, para conseguir entregar um serviço de qualidade, para conseguir entregar um serviço de valor, um serviço que transforme vidas. Quais são esses 5 conhecimentos? O primeiro conhecimento é o conhecimento de mercado, que é quando ele vai ter toda a noção de economia e conceitos dentro da economia que ele precisa entender, até porque a economia não é estática, a economia ela é dinâmica. Conhecimento sobre planejamento financeiro, porque se ele não entender noções básicas e noções avançadas sobre o planejamento financeiro, ele não vai conseguir traçar um plano para que seu cliente conquiste seus objetivos. Conhecimento sobre finanças pessoais, porque se ele não tivesse conhecimento sobre finanças pessoais, ele não vai conseguir entender a forma de agir e pensar do seu cliente e não vai conseguir entender como o cliente organiza o seu orçamento hoje e como ele pode otimizar essa organização atual que muitas vezes é inexistente, tá? E depois desse conhecimento sobre finanças pessoais, tipos de investimento, porque se o planejador financeiro ele não entender sobre investimento, sobre renda fixa, sobre renda variável, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem para o cliente de como ele pode escalar os seus resultados, como ele pode aproveitar as oportunidades do mundo dos investimentos e tributação. Como é que funciona a tributação, tanto dos investimentos comuns quanto de outros tipos de investimento. E a gente vai falar hoje, vai entrar a fundo em cada um desses pontos, cada um desses conhecimentos técnicos que o planejador financeiro ele precisa ter para transformar na vida das pessoas. Vamos lá, começando com conhecimentos de mercado. Sobre conhecimentos de mercado, o planejador financeiro ele precisa ter 3 conhecimentos principais. O primeiro conhecimento é noções básicas sobre economia. Ele precisa entender noções básicas sobre economia, noções básicas sobre oferta, sobre demanda, noções básicas sobre taxas de juros, noções básicas sobre crédito, sobre empréstimo, sobre financiamento, e o quanto as taxas de juros elas afetam esses diferentes tipos de produtos. Então ele precisa ter toda essa noção básica de economia, até porque a economia ela é cíclica. Porque quando ele entende de economia, ele vai conseguir aproveitar as oportunidades que irão surgir no mercado e passar essas oportunidades da melhor forma possível para os seus clientes. E quando ele entende sobre economia, ele já fica ligado e passa a melhor mensagem possível sobre as oportunidades para que seus clientes conquistem seus objetivos no menor tempo possível, economizando o máximo possível. E sobre economia, não é, de fato, a economia mensal. É ali o mercado financeiro, noções básicas sobre a economia por trás do mercado financeiro. Economia internacional, macroeconomia, microeconomia, o quanto as decisões do governo afetam o mercado financeiro e como a gente pode encontrar brechas para conseguir alavancar os nossos resultados, tanto no mercado financeiro nacional quanto no mercado financeiro internacional. Depois que o planejador ele começa a entender noções básicas de economia, ele vai começar a analisar indicadores. Indicadores de mercado, indicadores socioeconômicos, indicadores de diversos outros mercados também para conseguir traduzir o que está por vir numa análise cíclica econômica. Então, a partir do momento que ele vai começar a analisar os indicadores, ele vai conseguir traçar projeções, ele vai conseguir mensurar o resultado dos seus clientes da melhor forma possível. E essa análise de indicadores é muito importante para saber se a posição do seu cliente ela está uma posição atrativa, uma posição que de fato está trazendo um determinado retorno dentro daquele benchmark, dentro daquele indexador de concorrência, ou se a posição do cliente não é uma posição que está trazendo um retorno atrativo para ele. Por exemplo, ele precisa entender a importância da parte conservadora da carteira do cliente e estar ganhando do CDI. Se não estiver ganhando do CDI, talvez não seja uma posição tão atrativa. Se a parte da carteira do cliente que se expõe a ações está ganhando do Ibovespa,
Se não tiver, talvez não seja uma posição que esteja tão atrativa. Então, ele precisa entender esses indicadores quanto indicadores micro e macroeconômicos, como, por exemplo, inflação, desemprego, e aí ele vai conseguir analisar tendências de mercado e direcionar o planejamento financeiro do seu cliente com base e embasamento nessas análises desses indicadores que ele vai analisar, né? E depois que ele faz essa análise dos indicadores, ele precisa acompanhar as tendências de mercado. Depois que ele tem as noções básicas de economia e depois que ele vai analisar todos os indicadores, ele vai chegar a uma resposta sobre do que está por vir. E essas tendências de mercado são justamente as oportunidades que ele vai passar para o seu cliente. Óbvio, talvez por uma divergência aqui ou ali, ele não vai conseguir prever o futuro do mercado, até porque ninguém aqui tem bola de cristal. Mas ele vai conseguir interpretar uma certa sazonalidade, interpretar um certo comportamento para que o seu cliente ele aproveite as oportunidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Bitcoin, que foi um exemplo recente. O Bitcoin ele tem um halving que acontece a cada 4 anos e, historicamente falando, 3 meses após o halving do Bitcoin, o Bitcoin chega a atingir sua máxima. Se ele interpretou esse parâmetro histórico, ele conseguiu passar a mensagem para o seu cliente de que talvez se expor um pequeno percentual do patrimônio a Bitcoin, de acordo com a tolerância ao risco do cliente, pudesse ser uma boa alternativa. E se o cliente não tem aptidão ao risco, ele vai entender que não é necessário para aquele cliente se expor a essa volatilidade. Então, analisando todas essas tendências de mercado, ele vai conseguir aproveitar as oportunidades, conseguir enxergar as brechas para que os seus clientes tenham ganhos exponenciais. E aí, depois que ele tem todo esse conhecimento de mercado, através das noções básicas de economia, através da análise de indicadores e começa a interpretar tendências de mercado, o planejador financeiro ele vai para o segundo conhecimento técnico,